Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência e que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema A Sutileza da Banalização da Graça. E para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero irmão Jonatas Éder. Pai do seu irmão Éder. Pai do seu pastor Jonas Jackson. Do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pai do seu irmão Jonas. Pai do seu pastor Jonas Jackson. Bem como auxiliar e professor irmão Givanildo, irmão do Pai do seu irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição falaremos sobre a graça de Deus. Veremos que nos últimos dias os cristãos têm mostrado um maior interesse em conhecer a doutrina da graça. Observaremos que, para muitos, esse ensino continua obscuro. Mostraremos que, do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça por alguns grupos heterodoxos, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. Presbítero Éder, o senhor poderia ler, por gentileza, o texto áureo desta semana? Sim, senhor pastor. O texto áureo nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8. A verdade prática desta semana, irmão Jonas. Sim, senhor. A nossa verdade prática diz: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Irmão Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, esta semana a lição tem 4 objetivos. O primeiro é explicar a natureza da graça. O segundo, apresentar a graça no contexto bíblico. O terceiro, classificá-las no contexto histórico da Reforma Protestante. E o quarto é pontuá-la no contexto contemporâneo. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 ao 10. Acompanhe conosco. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a segunda lição que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Semana passada estivemos estudando a lição de número 1, que, como em todas as lições, sempre trabalha uma visão panorâmica do assunto que estará sendo trabalhado durante o trimestre. E aprendemos a ler que a igreja tem sido alvo de ataques, vimos a natureza dos ataques que estão sendo deflagrados contra a igreja do Senhor, que durante a história sempre sofreu ataques e hoje muito mais no presente século que estamos vivendo os últimos dias, aliás, que foi o texto que serviu de base para o nosso estudo da lição anterior. E a lição desta semana, ela traz um tema bastante significativo. Como falamos no programa anterior, a nossa lição é temática, os temas são bastante diversificados e o que vai exigir do professor um pouco mais de pesquisa, porque temos assuntos que estão relacionados ao campo da apologética, ao campo da ética cristã. Este assunto, embora que trate também de questões relacionadas à soteriologia, a compreensão equivocada da soteriologia, como aqui estaremos trabalhando, também envolve o aspecto da ética cristã,
porque estará influenciando a compreensão deturpada, estará diretamente influenciando no comportamento ético daqueles que banalizaram a graça. Mas antes de falarmos sobre este assunto, é importante, professor, que tenhamos a compreensão e a definição do que estará sendo estudado esta semana. É claro que eu acredito você tenha pesquisado sobre os diversos tipos de graça, como a graça está classificada, e aí pôde perceber que dependendo do círculo cristão, a graça ela se comporta de diversas formas e atende às diversas classificações. Não é isso que nós estamos trabalhando ou preocupados nesta lição desta semana. Até porque o termo graça, até no Novo Testamento mesmo, ele tem, dependendo do contexto onde esse texto está, onde esta palavra está sendo apresentada, ela tem um sentido diferenciado. Por exemplo, quando nós falamos, quando lemos em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 19, Paulo nos diz o seguinte: e não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Então, graça, nesse contexto aqui, está falando de donativo. Graça aqui fala de doação. Estamos falando de um contexto onde o apóstolo Paulo, ele está mobilizando as igrejas para atender aos irmãos da Judéia, e ele usa o termo graça aqui no sentido de doação, que Deus lhe deu o privilégio de estar administrando, quando ele diz aqui, administrando esta graça aos irmãos, está falando de donativo. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo diz o seguinte: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, graça aqui no contexto de Gálatas capítulo 2, versículo 9, está falando de dom. Graça no contexto da nossa lição, que está na leitura bíblica em classe, no contexto de Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. Tem um sentido aqui soteriológico, né, que é o favor imerecido de Deus a despeito da condição humana de pecado. Então, é importante que se tenha isso em mente para que não entenda que em todo lugar que a palavra graça apareça, de repente possa entender que está se referindo a uma questão salvífica. Não. Graças, já falamos aqui, pelo menos nesses 3 textos que nós citamos. O primeiro texto que nós citamos aqui, de 2 Coríntios 8, 19, tem sentido de doação. No sentido de Gálatas 2,9, o sentido de dom espiritual. E aqui no contexto de Efésios, que é o texto base da nossa lição, tem um sentido soteriológico, está aplicado à salvação, favor imerecido de Deus a despeito da condição humana. Tendo feito já esses esclarecimentos, que eu acho importante para que o professor possa se situar perfeitamente na condução desta lição, porque o termo graça às vezes é um leque muito aberto e as pessoas podem tomar diversos caminhos que não sejam pretendidos pelo autor da lição. Então é importante, irmão Éder, como sempre fazemos, que a lição comece sempre pelo tema. Isso. Semana passada nós trabalhamos aqui e explicamos aqui o termo sutileza, e esta semana tem 2 termos que precisam ser bem definidos, que é o termo banalização e o termo graça no contexto desta lição. O que é que a gente pode falar sobre isso? Muito bem, pastor Nélio Jackson. A introdução que você fez ela foi muito importante para que o professor em casa possa entender que hoje a gente vai tratar de graça no sentido de salvação, não é? E aí, como o senhor pediu para a gente definir a palavra-chave, não é, que o autor coloca na sua lição, que é a palavra banalização, o dicionário Ruais diz o seguinte: banalizar é tornar algo comum, vulgarizar, algo trivial, algo que vai tirar ou perder o caráter excepcional raro de alguma coisa. Então,
é o desprezo, não é? É a vulgarização, é tornar algo que é maravilhoso como se fosse algo trivial. E em conversa aqui, antes de nós gravarmos o programa, o irmão Givanildo me deu um versículo maravilhoso que, para a nossa aula de hoje, vai servir bastante, que é, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 1 e o verso 2, para a gente entender dentro do contexto de salvação o que é essa banalização, não é? Nesse texto que eu vou ler, Paulo vai fazer aquilo que os gregos faziam, a ideia da diatribe, não é? Que é fazer uma pergunta e uma resposta que já criam outra pergunta. Diz assim o texto sagrado: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, a ideia de que os gentios, em alguns ciclos, estavam banalizando o processo salvador que o Senhor Jesus iniciou na cruz do Calvário, tornou essa graça banalizada. Então, Paulo diz, olha, se você é realmente um agente que foi salvo por Deus, você precisa reagir conforme o texto de Efésios 2 e 10, não é? O texto de Efésios 2 e 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, essa graça, ela provoca em mim uma mudança, e essa mudança, ela é exterior. Ela é uma mudança que faz com que o nome de Deus seja glorificado e as obras de Deus sejam vistas em mim. Os crentes de Roma, irmão Jonas, tomando ali, pegando o gancho aqui com o irmão Éder, os crentes de Roma estavam com essa dificuldade de entender essa doutrina da graça aplicada à vida cotidiana. Tanto que o apóstolo Paulo escreve aí o texto maravilhoso, né, Romanos 6, mas tem um outro texto também que eu vou ler e depois o senhor comenta. Romanos, capítulo 3, versículo 30 e 31. Paulo diz o seguinte: se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, Deus é o que justifica tanto o judeu como o gentio, em outras palavras. Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, os crentes de Roma tinham esse problema de que, ao entender a doutrina da justificação, dizer, olha, se tudo o que eu faço, se a minha salvação não depende do que eu faço, é exclusivamente pela fé, e só Deus pode me salvar, e nada do que eu faço tem condições de me habilitar à eternidade, e se não depende nada de mim, então eu creio em Deus, sou justificado por Deus, mas posso viver uma vida descompromissada com valores morais. E Paulo vai dizer aqui, e aí era o grande dilema: anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, porque a salvação não depende de nós, depende de Deus, é uma iniciativa de Deus. Em decorrência disso, eu vou estar descompromissado moralmente de me submeter à lei moral de Deus? Paulo disse, não, são coisas que se completam. São coisas que se completam. E é bom lembrar que o apóstolo São Paulo está se dirigindo a um público muito específico, que nesse caso são os crentes que estão em Roma, que já estavam acostumados a conviver com as leis romanas. Isso. E também mencionar esses crentes que agora estão nesse dilema: é necessário a circuncisão ou não é necessário a circuncisão? Esse era o grande dilema deles também. Aí ficaria, mas se a salvação, como o pastor disse, é exclusivamente pela fé, quer dizer, onde o homem não faz absolutamente nada, a dúvida é, depois de salvo, eu sou obrigado a fazer alguma coisa? É bom deixar claro que a obrigação não vem em decorrência de uma lei, sim, de um mandamento, mas sim por causa da natureza. Eu faço o que é certo porque a minha natureza nova diz que eu vou fazer o que é certo. É de uma maneira que lá em Romanos capítulo 6 e o versículo de número 19, o apóstolo São Paulo, fazendo menção aos romanos dessa necessidade que a nova natureza gerada em nós nos obriga, por si só, a própria natureza, a fazer aquilo que é certo. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Quer dizer, então é necessário agora aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que é bom mencionar que a graça nos libertou do jugo do pecado. Então, a gente está liberto desse jugo, mas nós temos agora a obrigação
de pegar, capítulo 6, versículo número 19, fazer com que os nossos membros sirvam agora à justiça. E veja a responsabilidade. É vocês quem devem apresentar. Nós estamos lendo a revista corrigida. Tem outras versões, acredito que deve ser a NVI. A NVI, que é mais direta, que diz assim, vocês apresentem, mostrando de maneira muito clara que é você que tem que fazer isso. Isso é reafirmado, pastor, me permita, no capítulo 12, quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, capítulo 12, verso 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, não é? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é uma mudança de natureza que provoca essas novas obras, não como consequência de um parâmetro de legalismo. E deixando claro que isso não é, o que Paulo está pedindo aqui não é uma obra para ser realizada. Né, para alguém não achar que é o meu esforço que vai me conduzir a Cristo. Não, isso aqui provém da nova natureza que foi gerada dentro da gente. E a falta de compreensão, o pastor disse uma coisa que é extremamente importante no início, a falta de compreensão com relação à graça ou torna você legalista ou torna você antinominista. Isso. Quer dizer, não é que antinominista, muitas vezes até o termo é bom explicar, porque não existe ninguém sem lei, todo mundo está debaixo de algum tipo de lei. É aquela pessoa que conhece as leis, mas não quer obedecer. Não quer obedecer. E, irmão Givanildo, o primeiro tópico da nossa lição tem como tema compreendendo a graça. Então, pela própria definição que foi dada aqui, graça, favor imerecido, né? A graça, ela é divina. O que é que a gente pode comentar sobre esse tópico? Muito bem, a gente fala sobre graça, né? A gente fala desse favor imerecido, daquilo que nós recebemos de Deus, que nós não merecíamos. O que é que o homem merecia? A condenação eterna. Mas por um ato de graça, por esse favor imerecido, Deus estabelece aí um meio de salvação, uma forma de salvação. E é bom nós entendermos, primeiro, que essa graça é divina, provém de Deus. É Deus quem toma a iniciativa de salvar o homem, de redimir, de resgatar. E é interessante nós observarmos na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, o versículo de número 11, que Paulo vai dizer assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória né? a Deus. Então Paulo diz assim, a graça de Deus, ou seja, um favor imerecido. Nós que estávamos condenados à perdição eterna, porque Romanos 3:23 mostra isso, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, nós que merecemos a condenação eterna, por um ato de graça, um favor imerecido, Deus traz salvação a todos os homens. Podemos ver ainda na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5 e o versículo de número 10, que Pedro vai dizer, e o Deus de toda a graça. Então Deus é aqui a fonte, né? É a origem da graça. Então a graça parte de um coração gracioso, de um Deus gracioso, que olha para a humanidade e diz assim, eu não vou desistir do homem. Glória a Deus. Embora que o homem mereça um castigo, a condenação eterna, mas eu vou fazer algo para redimi-lo, para resgatá-lo. E Pedro diz isso. Ele diz, né? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Veja que coisa maravilhosa. É maravilhoso nós pensarmos na abrangência dessa graça. Que Deus vai resgatar, vai redimir o homem e vai dar ao homem uma posição mais gloriosa, mais privilegiada do que ele tinha. Sim. Porque se Deus restaurasse o homem e deixasse o homem lá no Éden, já seria um ato gracioso demais, por demais. Mas ele disse, não, eu vou fazer mais. Eu vou resgatar, eu vou redimir, eu vou restaurar o homem e eu vou trazer os homens para habitarem comigo. Aleluia. Então essa graça provém de Deus e Pedro diz isso. O Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então essa graça que nos alcança, que transforma o homem e dá ao homem a oportunidade de morar com Deus do céu. Eu acho interessante, irmão Éder, é que a graça é um ato divino. O próprio termo, por natureza, já diz favor imerecido. O homem não merecia e por isso Deus tomou a iniciativa, porque só Deus poderia tomar a iniciativa. Só que essa iniciativa divina é a iniciativa de prover todo o necessário para que o homem pudesse
retornar à comunhão, mas é uma iniciativa que não envolve a intrusão na liberdade humana de escolha, ou seja, Deus não decide pelo homem se o homem deve estar ou não na eternidade. Isso fica bem claro ao longo das Escrituras. Perfeito, pastor, porque a ideia da graça, não é? E o professor precisa se ater a esse detalhe, a questão da graça é que Deus permitiu que o homem pudesse novamente voltar para ele. Isso. Não tinha nenhum tipo de caminho. Sim. E aí Deus cria um novo caminho, Sim. Esse caminho passa pela cruz, Jesus vai dizer que ninguém vem ao Pai se não for por ele, então esse caminho vem pela cruz. Porém, Deus não está forçando ninguém a entrar por ela, embora ele queira que todos os homens, a gente vai ter tempo de comentar sobre isso, quando a gente for falar que a graça, ela abrange a todos, não é? Mas a ideia presente no texto bíblico sobre salvação, que estamos trabalhando em Efésios, não dá a ideia de que Deus está salvando as pessoas de forma abrupta. Exato. Pelo contrário, ele permite que elas possam... A gente pode analisar o texto bíblico novamente, não é? Efésios capítulo 2, veja só que interessante. A partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, aí ele faz um adendo, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a ideia aqui é, se eu atentar para o privilégio que é ter a oportunidade de uma porta aberta que retorne a Deus, Sim. eu posso acessá-la. Eu não tinha esse privilégio. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você estava morto, você não podia fazer esse ato, mas Deus, que é gracioso, fez por você para que você queira. Então, pastor, é uma iniciativa divina, claro, porque o homem não podia abrir essa porta para entrar, mas Deus tornou essa porta humana, não é? Aí Jesus Cristo vai encarnar, ele vai dizer que é o novo e vivo caminho para o Pai, mas você e eu precisamos atentar para esta tão grande salvação. Então, glória a Deus pela graça, mas também a graça é uma responsabilidade. E é tão absurdo, né? Pois não, professor Júnior? Isso não exclui a responsabilidade humana. Perfeito. Né? Nós poderíamos falar de forma ilustrativa como se alguém estivesse atrás das grades no presídio e de repente o advogado chega com um habeas corpus. Olha, você tem direito à liberdade, você quer sair e ele teria o direito de escolher ou não. Isso. Eu quero ficar aqui. Bem, é um direito seu. Agora chegou Você um habeas corpus autorizado. aqui, está autorizado a você ser liberto. E aí compete a cada um de nós aceitarmos essa tão grande salvação como um presente gracioso de Deus. Não pelas obras, embora as obras, nós vamos ver no próximo bloco, elas caracterizam uma pessoa que realmente foi agraciado com a graça. E o fato, irmão Jonas, do imerecimento humano, tem até um texto de Isaías 59:2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós Glória a Deus. e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a condição humana, pecado, nossos pecados fazendo separação entre nós e Deus, é por isso que a graça, a salvação tem que ser uma iniciativa divina, e aí entramos lá, ela é imerecida porque estávamos por natureza debaixo do pecado. E é bom mencionar essa questão do imerecimento. O homem pecador, Isso. destituído da graça de Deus, responsável pelos seus próprios pecados, é bom deixar isso claro. Sim. Ele é responsável pelos pecados, responsável pela sua própria condenação. E esse mesmo Deus olhou e deu possibilidade desse homem. Agora, como fazer isso? Um ato imerecido. Então, justamente o que é graça é Deus, pela sua infinita misericórdia, olhar para esse pecador que ele por si só não poderia se salvar. Então Deus, interessante que no Antigo Testamento, a ideia de graça é de alguém que é superior, né? Sim. Favorecer um subalterno, quer dizer, favorecer uma pessoa menor. Então é Deus que olha para esse homem que sozinho não vai conseguir chegar no céu, então a iniciativa é de Deus em querer salvar esse homem. Isso é graça. Isso significa dizer que ninguém vai ser salvo porque era um bom esposo, um bom pai, um bom funcionário, porque era honesto, porque era trabalhador. Não, isso não é mérito para ninguém ser salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus, Isso. quando nós não merecíamos, e esse ato gracioso nos salvou, mesmo que nós não tivéssemos merecimento. Isaías 64, pastor, tem um versículo para a gente finalizar. Veja o que diz o verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas
como um vento nos arrebatam. Então, realmente não vem de nós. Nós não teremos essa possibilidade de, mesmo com os nossos atos de justiça, galgar essa posição diante de Deus. Mas Deus é gracioso ao ponto de deixar a porta aberta para que a gente possa voltar para Ele. Qual é o sentido de graça no contexto bíblico e qual a sua extensão? A graça é para todos ou a graça é apenas para os eleitos? Mas isso, é claro, estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. E neste bloco ficamos de comentar a graça no contexto bíblico e quanto à extensão da graça. A graça é ofertada a todos ou a graça é apenas para algumas pessoas, ou melhor, para os eleitos? O que é que a gente pode falar, irmão Éder, sobre a necessidade da graça e a extensão da graça no contexto bíblico? Muito bem, pastor. Romanos 13, 23, a Bíblia vai dizer que todos pecaram, não é? Todos aqui, realmente é todos, não é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer também em Tito, que foi um texto que o professor Joanildo já leu hoje, Tito 2, versículo 11, vamos ler juntos, não é? Tito 2, 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, da mesma maneira que o homem necessita da graça porque todos pecaram, não é? A necessidade da graça vem disso, todos pecaram, estão debaixo do pecado. É isso que o autor da lição vai pontuar. Ele vai mostrar o homem como pecador lá desde o Éden e vai mostrar que o pecado perpassa todos os homens, né? Davi diz isso aí no Salmo 51, verso 4, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E ele está falando ali de que o bebezinho gerado por dois pecadores também é um pecador. Exato. Então, a necessidade é para todos. E a extensão da graça, por consequência, precisa ser também oferecido a todos, não é? E não existe somente esse texto. Existem outros textos na Palavra de Deus, não é, professor Jonas, que também corrobora com essa verdade, dessa extensão de uma graça que alcança a todos. É o caso, por exemplo, de 1 Timóteo, a primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, ou 3 e o 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Glória a Deus. E venham o conhecimento da verdade. O versículo 6 ainda diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. E é bom mencionar que essa graça alcança a todos. Trazer exemplos bíblicos. O caso mais clássico, o gadareno. Que nem a sociedade acreditou. Ele estava num estado tão difícil que a sociedade rejeitou. Verdade. E mesmo depois de salvo, aos pés de Jesus, a sociedade ainda preferia os porcos do que ele. Foi. Ali. Mas, da mesma maneira que a graça alcançou o gadareno, alcançou Cornélio. Verdade. Porque Pedro diz no capítulo 11, versículo 14, de Atos dos Apóstolos, para não errar, 11, versículo 14 de Atos, quando Pedro está dizendo assim, olha, o anjo disse a Cornélio, veja que o anjo não foi evangelizá-lo, no sentido de dizer, aceita Jesus como Salvador. O anjo disse assim, vai procurar Pedro, porque ele te dirá palavras, colocou no plural, com que te salvarás, tu e toda a tua casa. Quer dizer, salvou um caso perdido, entre aspas, que era o gadareno, mas você tem um homem que ele... Um homem religioso que orava, que dava esmolas. Dá esmola, professor, tão honesto. Bem visto pela sociedade, né? Exato. Que poucos crentes receberam a visita de um anjo. E uma pessoa que não era crente recebeu a visita de um anjo, mas mesmo recebendo a visita, as esmolas chegando no céu, as orações chegando no céu, mas ele precisava ser salvo e poderia ser salvo. Poderia ser salvo. Palavras pelas quais tu e toda a tua casa serás salvo. Nós poderíamos aí, dentro desse contexto, dessa extensão da graça, citar Atos capítulo 17, versículo 30, quando Paulo está lá no Areópago, em Atenas. Paulo diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Né? Glória a Deus. Então veja que se estende aqui a todos os homens e em todos os lugares. E o apóstolo Pedro também, na sua segunda epístola, falando sobre a vinda do Senhor, ele diz algo muito interessante no versículo 9. Ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
ainda que alguém diga assim, está demorando, já faz milênios, Jesus não veio. Aí ele vai explicar a razão. Ele diz, mas é longânimo, e longânimo é paciente, né? É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Né? Então, o desejo de Deus, né, é que todos sejam salvos. Então, no contexto bíblico, todos é todos. Glória a Deus por isso. Não tem como... Tem muita gente que faz aí uma hermenêutica, um malabarismo hermenêutico, para dizer, não, todos não é todo, porque no original todos aqui não é parte de um todo, e está dizendo que, na verdade, é os eleitos. Só que o texto é bem claro. Se todos pecaram, a graça de Deus é manifestada a todos os homens. Claro, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas a gente sabe, à luz do que nós estudamos na lição passada sobre a porta larga e a porta estreita, por exercício do livre-arbítrio humano, muitos não irão entrar pela porta estreita. Não porque Deus o tenha determinado. Você não vai entrar pela porta estreita. Você vai entrar pela porta larga. Mas Jesus deixou claro que era uma escolha que Deus coloca diante dos homens, e no próprio Sermão do Monte a gente percebeu isso de maneira bem clara, essa liberdade que o homem tem, a partir desta graça de Deus ofertada, de escolher entre obedecer ou não a Deus. Sim. E é uma escolha diária, não é? Porque a ideia da salvação é algo que está sendo aperfeiçoado diariamente em nós, não é? É interessante o versículo 10, que eu já li, é dito pelo apóstolo Paulo, né? Nós somos feituras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, esse andar aqui fala de uma ideia progressiva, dia após dia. É uma necessidade diária de estar diante de Deus, de aceitar aquela salvação e praticar. O Sermão do Monte, como é um sermão ético, ele é um sermão ético para ser praticado, não é? A ideia de que você está recebendo a mensagem, mas essa mensagem não é para ficar guardada no seu coração, no seu intelecto, né? Eu gosto muito do filho pródigo. Eu acho que o filho pródigo é um exemplo clássico do que é a graça e do que é a graça para quem quer-la, não é? Por exemplo, no capítulo 15 de Lucas, não vai dar tempo de ler, mas em caso você analise o texto, Lucas 15 vai narrar essa parábola e é dito que o filho pródigo fez tudo o que não deveria ter feito, né? Foi embora, estragou as bênçãos que o pai deu. E quando estava lá no meio dos porcos, na situação deplorável, ele lembrou do pai. O texto diz que ele caiu em si, ele voltou à realidade. E ele disse, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. A porta da casa do pai estava aberta, mas ele estava longe. Aí ele diz, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. Responsabilidade humana. Isso. Então, a ideia presente na Bíblia sempre é essa, pastor. Deus deixou a porta aberta. É interessante que o filho sabe que ele pode ir, irmão Givanildo. Ele sabe, pastor, porque ele diz assim, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E ele ainda se vê diferente dos trabalhadores. E ele diz, então vou me levantar e irei ter com meu pai. Ele sabe que vai ser recebido. Então, essa mensagem também de hoje é uma mensagem evangelística, não é? É uma mensagem evangelística para o professor lembrar de convidar aquele aluno que talvez esteja afastado, não é? Aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, para ouvir sobre a doutrina da graça e dizer a ele, olha, você está longe, mas existe uma porta aberta para você, agora você tem que entrar. E isso é a nossa responsabilidade humana. Irmão Jonas, o próximo tópico fala sobre a graça no contexto da reforma. É claro que o autor está aqui fazendo um recorte histórico, né, na linha da história da teologia, está dando um recorte histórico aqui, falando sobre a graça no contexto da reforma. E a corrupção da doutrina da graça é a restauração da doutrina da graça. Claro que esse recorte aqui é um recorte dentro de uma perspectiva histórica, porque a gente sabe, estudamos no início, na lição de número 1, de que o texto Paulino deixou bastante claro de que nos últimos dias alguns apostatariam da fé. Isso. Não é uma apostasia universal. Claro, não é essa a intenção do autor dizer que até o século XVI a doutrina da graça, a igreja num sentido universal, ela havia apostatado e por isso que a reforma restaurou a doutrina da graça. Não é nessa perspectiva, nem é essa a intenção que o autor
está trazendo, ou que ele pretende trazer sobre esta doutrina, porque a igreja, ela sempre existiu em toda a história da humanidade, em todos os séculos, e todos os crentes, desde o primeiro século, e aqui como estamos falando da Reforma Protestante, até o século XVI, que é esse recorte histórico que estamos dando, sempre foram salvos pela fé e o Espírito Santo como agente de Deus para aplicar esta salvação, né, irmão Jonas? Com certeza, pastor. A graça sempre é graça. Glória a Deus. Sempre é graça. Ela tem características que a Bíblia mostra claramente. Primeiro, ela é divina, ela é imerecida, ela é suficiente. São as características da graça que torna a graça o que ela é. Agora, o ensino acerca da graça de Deus é isso que foi deturpado ao longo da história. E aí por uma igreja sócio-histórica, né? Justamente. Igreja sócio-histórica não está dizendo que a igreja de Cristo em si apostatou, mas a igreja sócio-histórica acabou abandonando em detrimento das obras como meio de salvação. Com certeza. Por quê? Da mesma maneira que a palavra graça tem várias acepções, né? A palavra igreja, para não se confundir a igreja com determinada denominação, ou determinadas áreas, né? instituições, vamos usar o termo instituição. Então você tem a igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, essa igreja de caráter universal, que é alcançado pela graça de Deus, mas existe uma instituição. Só que uma instituição sócio-histórica, usar aqui o termo que o pastor utilizou, ela veio deturpando o ensino acerca da graça de Deus. Deturpou tanto ao ponto de não precisar mais de usar, há momentos históricos que provam isso, que ela não precisou nem mais de usar versículos bíblicos, de fazer checagem, porque era simplesmente uma filosofia cristã que era utilizada para justificar agora o quê? As obras, uma salvação pelas obras. Então, quando a Reforma Protestante vem, ele vem contra justamente a esse ensino que estava sendo aplicado na época, e a reforma, claro, vai colocar em evidência aquilo que já existia, aquilo que é eterno, que é justamente a graça de Deus. E que foi defendido, pastor, também ao longo da história pelos pais da igreja, pelos apóstolos. Então, historicamente falando, houve um período em que essa igreja majoritária definia a graça de forma distinta, mas a graça sempre foi graça. Sempre houve. E essa ideia dos reformadores trazerem a doutrina da graça é a prova de que ela era real e presente. O que estava havendo é um problema hermenêutico. Exato. O problema não está na doutrina bíblica, e sim na interpretação, a forma como estava sendo interpretada durante séculos e quase milênios. E a questão da interpretação também está voltada a outro contexto de intenções, né? Que não são intenções cristãs. É bom deixar isso bem claro, não é uma intenção cristã, porque quando se vai para o texto bíblico, a graça está lá, ofertada a todos. Sempre foi graça, né? E aí vale destacar para o professor que está nos acompanhando neste momento, disse, mas pastor, a igreja se desviou? Não, irmão, vale entender o seguinte, a doutrina da salvação pela fé, ela sempre foi uma doutrina perene em toda a história da igreja. Houve, no momento da história da igreja, uma determinada igreja sócio-histórica, que acabou desviando-se deste ensinamento. Não quer dizer que a igreja de Cristo, que estava se reunindo pelas catacumbas de Roma, ou que não estava sendo observada ou acompanhada por este grupo, que ela tenha abandonado este ensinamento, até porque o próprio Jesus deixou claro que a igreja seria fundada sobre ele, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja iria sobreviver a toda a intempérie, todos os momentos e todos os séculos, a igreja estaria sendo perseguida, a igreja estaria sendo um objeto de escárnio, mas a despeito de tudo isso, o Senhor Jesus, como disse, estaria com a sua igreja até o final dos séculos. Mas qual é a doutrina da graça, como ela é entendida no contexto contemporâneo? Quais as principais deturpações teológicas que têm sido abordadas sobre este tema ou sobre esta doutrina? Mas estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a segunda lição, que tem como título A Sutileza da Banalização
da graça. E ficamos de comentar neste bloco as principais deturpações desta doutrina tão maravilhosa que é a doutrina da graça. E aí nós vamos para o próximo tópico, a graça no contexto contemporâneo. O autor classificou aqui a chamada graça barateada, e aí o senhor vai explicar por que graça barateada e o valor da graça. O que é que a gente já pode, irmão Éder, comentar sobre isso? Muito bem. Pastor, a ideia dessa graça barata é um conceito atual, né, presente ali dentro da teologia do liberalismo teológico. A gente comentou isso semana passada, no programa anterior, né? A ideia aqui de um dos autores desse período é dizer que existiam pessoas que não estavam vivenciando a graça de forma coerente e coesa de acordo com as Escrituras. Ou seja, elas viviam num comportamento mundano porque achavam que já estavam aceitas pela graça. Exato. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina uma responsabilidade, né, para todos aqueles que foram alcançados pela graça. A gente precisa demonstrar isso. Um dos grandes erros, entre todos que a gente poderia mencionar, é o legalismo. A ideia de que eu preciso fazer algo para que Deus me aceite. Né? Essa ideia foi pregada bastante no período do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava ensinando, principalmente nas igrejas que eram de cunho judaicos, e as pessoas diziam assim, a gente tem que voltar a praticar as obras da lei para Deus nos aceitar. E aí Paulo vai trazer o caso para o pastor da igreja, que era o pastor Tiago, o pastor da igreja em Jerusalém. E lá no capítulo 15 de Atos, o professor pode ler, o apóstolo Tiago vai dizer, juntamente com todo o grupo de apóstolos, e ele vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não foi uma decisão humana unicamente, que eles deveriam se guardar. E ele vai dar 4 opções do que se deveria guardar e dizer assim, em relação à lei, os gentios em específico não precisam fazer isso aqui para adentrarem nesse quesito da graça, como os judeus também não. Né? Agora, se os judeus quisessem praticar, poderiam. Isso também está explicado em Romanos 14, quando Paulo diz assim, se ele come, come para a glória de Deus. Se o outro não come, também come e dá graças a Deus. Então, dos grandes erros que existem hoje, pastor, mencionado, né, sobre essa questão dessa graça barateada, desvalorizando o que a graça é, a primeira delas é dizer o seguinte, você precisa fazer algo para ser aceito por Deus. Não é verdade. Deus lhe aceita do jeito que está. Porém, contudo, todavia, quando você chegar aqui, você estará na mão dele, ele é o oleiro. E aí ele vai trabalhar em você e vai tirar tudo aquilo que não serve para ele. Então, de forma introdutória, acho que seria isso. Irmão Jonas, a história é sempre cíclica e centrípeta, ou seja, os mesmos problemas estão sempre se repetindo, só mudam os personagens e as nomenclaturas. O irmão Éder falou aqui sobre a questão do legalismo, que foi algo muito forte no primeiro século, e tanto que terminou ali no Concílio de Jerusalém. Isso. E ainda que hoje existam pessoas que ainda se pautem por essa visão. Mas nós temos também o chamado antinomismo, que é o oposto do legalismo. Enquanto o legalismo busca fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, o antinomista, antinomos, ou contra a lei, ou no lugar da lei, vai dizer assim, não, eu não preciso fazer nada. Deus me aceita e agora, em nome do amor, eu posso fazer tudo. Ainda tem outros, né, trazendo um recorte contemporâneo, que ainda justifica o seguinte, que pode pecar porque tudo já foi pago na cruz do Calvário. Quer dizer, não é bem assim. O texto bíblico não mostra isso. Uma graça que não transforma, a gente pode iniciar assim, ela não é graça, ela já deixou de ser graça. Isso. Né? A graça, ela exige transformação, a graça exige mudança de vida. A graça de Deus, quando a pessoa é alcançada por ela, essa nova natureza, que é através do Espírito Santo, nos ajuda a fazer o que é certo. Isso. E vem a nossa responsabilidade, que é muito grande. Um exemplo claro disso, eu posso trazer um versículo bíblico aqui, alguns textos, que é Efésios capítulo número 4. Paulo mostrando a pessoa que foi aqueles que não foram alcançados pela graça e aqueles que são alcançados como devem viver agora. Capítulo 4 de Efésios e o versículo número 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, e vos renoveis
no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí versículo 25, deixai pois a mentira. Versículo 26, irai-vos a não pequei. Versículo 27, não dei lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que não furtava, não furte mais. Antitrabalhe. Só estou citando rapidamente para ganhar tempo. Versículo número 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de proveito para edificação, para a graça de Deus. E o versículo 30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Quer dizer, o trato passado, o mundo passado, aquela velha vida controlada pelo pecado, passou. Agora é uma nova criatura alcançada pela graça de Deus. Aí Paulo está dizendo, qual é a responsabilidade de vocês na graça de Deus? É fazer justiça. Viver em novidade de vida. Em novidade de vida, abandonar a mentira, abandonar a mentira, a prostituição, o ódio, o adultério, abandonar todas essas coisas. Uma graça onde a pessoa, uma pessoa que se diz que foi alcançado pela graça, mas não há mudança, essa pessoa ainda não sabe. Não recebeu a graça. Não recebeu a graça, não sabe ainda que é salvação. Inclusive, o apóstolo Paulo, nós já lemos aqui, Tito, capítulo 2, versículo 11, que ele disse que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens, mas ele continua dizendo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Ou seja, a graça que nos salva, ela também nos dá condições de viver em novidade de vida. E isso é demonstrado pela presença do Espírito Santo em nós. Isso. Então a graça nos alcança, nós somos salvos, aí Deus diz assim, para que você permaneça nessa graça, eu vou colocar dentro de você o Espírito Santo para lhe dar condição de viver em novidade de vida. E o senhor citou num bloco anterior um versículo que eu acho que eu quero retomá-lo, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, o que é que Ele fará? Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. E ainda 1 Pedro, no capítulo de número 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou seja, não é uma graça barata, ou seja, Deus ofertou a salvação, eu aceitei, mas eu posso viver da maneira como eu quiser, né, irmão? Não existe isso, porque, como o senhor bem pontuou, a graça nos insere no corpo de Cristo e o corpo de Cristo é santo. Então, as obras que esse ser humano que foi alcançado ou que se disse alcançado pela graça, precisam refletir a sua nova natureza, que é uma natureza agora transformada por Deus, não é? E é por isso que eu vou voltar novamente ao versículo 10 do texto que nós lemos de Efésios 2, não é? Deus já preparou boas obras para que a gente andasse nela. Então, a ideia presente é, você foi alcançado pela graça, agora a graça vai trabalhar em você. Isso, exatamente. Não é? A graça vai trabalhar. E como é que a graça começa a trabalhar em mim? Mudando a minha natureza e colocando a natureza de Cristo em mim. Então, acho que o grande problema, pastor, em muitos grupos, principalmente grupos heterodoxos, é que acham assim, não, quanto mais pecado, mais graça. Bem, o texto que Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, fala de uma graça para alcançar aquela pessoa, como, por exemplo, o gadareno. Deus precisou mostrar muita graça para ele, porque nem os seres humanos queriam. Isso. Mas essa graça foi tão poderosa e transformadora que quando esse homem é encontrado, a Bíblia diz que ele estava vestido, sentado em perfeito juízo. Em perfeito juízo e ainda queria seguir Jesus. Aí Jesus disse, fica aqui, eu quero deixar você como testemunho. Então, uma graça que não transforma, é por isso que o termo diz, é uma graça barata. É uma graça que não valoriza o sacrifício para que ela funcionasse. A graça para estar realmente em ativação na vida de alguém, foi necessário Jesus morrer na cruz. Então, essa graça, ela nos faz ser humildes e obedientes a Deus. Eu lembro de algo que minha mãe me ensinou quando eu era pequeno, quando a gente recebe um presente e a gente não tem muita coisa para dizer, porque a gente fica sem jeito quando recebe um presente, né? Ela diz assim, agradeça. E qual é a forma que você e eu temos de agradecer a Deus por tão infinita graça? Obedecendo a sua palavra. E vale destacar que essa graça, irmão Jonas, ela não é arbitrária. Ou seja, ela não é uma graça que Deus oferta a algumas pessoas na maneira ou
oferta a algumas pessoas de maneira determinista, ou seja, alguns terão acesso a essa graça, outros não terão acesso. E esta graça ela não é ofertada só a algumas pessoas, como alguns defendem aí fora. É um versículo muito bom para isso, um versículo que ninguém duvida, eu acredito que nenhuma pessoa que lê a Bíblia Sagrada duvida que os escritores tivessem uma falta de compreensão daquilo que estivesse falando. Sim. É o caso, por exemplo, de João, capítulo 1 e o versículo número 30. Versículo 29, desculpe, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso. Quer dizer, não é do mundo limitado, tira o pecado do mundo. Quer dizer, Isso. Jesus morreu por todos. Então, a graça de Deus cai também a favor de todos. Nós já lemos um versículo aqui que dizia que o desejo de Deus é que todos se salvem, todos sejam salvos. Quer dizer, é interessante que Paulo diz assim, é o desejo de Deus. Isso. Desejo. Mas por que desejo? Porque tem pessoas que não vão querer Eles aceitar. não querem, Um versículo que mostra muito bem isso é João capítulo 5 e versículo 39. Veja que coisa interessante. João 5 e verso 39. Lendo na corrigida, examinais as escrituras. É bom deixar claro que Jesus não está dando uma ordem para ninguém examinar, né? As outras versões aí são muito bem melhor, por exemplo, a NVT para isso. Está repreendendo. Está repreendendo. Vocês examinam as escrituras, deixa eu só parafrasear. Vocês examinam as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Quer dizer, vocês sabem que elas têm a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quer dizer, vocês além de ler, têm plena consciência que a salvação vem por ela, está nela a vida eterna, que testificam de mim, mas o versículo 40 é chave. E não quereis vir a mim para tendes vida, mesmo consciente disso aqui, que as escrituras têm a vida eterna, que testifica de mim, mas vocês não querem vir a mim. Então o problema não está em Jesus, o problema está no homem. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação. Isso. Embora a graça se estenda a toda a humanidade, mas não significa dizer que todos serão salvos. O homem tem o livre-arbítrio, o direito de escolher se querem ou não receber essa graça que foi oferecida gratuitamente. Então nós temos, com relação à deturpação da doutrina da graça, nós falamos aqui sobre legalismo, antinomismo, sobre o determinismo, e há o banalismo, né, o barateamento da graça, e há um outro, irmão, e aí o nosso tempo já foi embora, mas só para a gente fechar, o universalismo, que vai no outro extremo, enquanto o determinismo vai dizer, Deus escolheu alguns para a salvação, e ele fez isso no exercício da sua soberania. Outros vão dizer, não, Deus escolheu todo mundo vai ser salvo, inclusive os demônios e Satanás serão transformados, vai estar todo mundo na eternidade junto. No final da história, segundo essa teoria antibíblica e herética, não é bom dizer isso, antibíblica e herética, Deus vai perdoar todo mundo porque Deus é amor. Eles esqueceram que Deus também é justiça. Exato. Não é? E o dilúvio, Sodoma e Gomorra, mostra exatamente o contrário disso. E o que Deus também tem permitido para alguns homens, como permitiu a Nabucodonosor e tantos outros, onde a ira de Deus, não é, foi colocada. Então, é verdade que Deus quer salvar a todos? É. É verdade que todos querem Deus? Não, nem todos querem Deus. E isso se prova, por exemplo, do jovem rico, não é? Só vou citar 18 de Lucas, a partir do verso 18. Jesus o amou, o texto de Marcos diz, e ele não quis. Não é? A graça ela é universal, ou seja, abrange a todos, mas todos os que creem. Então, espero que você creia, não é? Para que a graça te alcance e você seja um salvo em Cristo Jesus. Querido professor, aproveite esse momento para levar os seus alunos a ler os textos bíblicos, explique, dê a oportunidade para que a sua aula possa ser dinâmica e bem participativa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada um de nós. Presbítero Éder, ore, Amém, por pastor. favor. Pai, te louvamos por esta oportunidade de meditar na Tua Palavra e receber de Ti um ensinamento coerente e coeso com as Escrituras sobre essa tão maravilhosa doutrina que é a graça. Que o Senhor possa usar cada professor com habilidade, com
com dinamismo e com o teu poder, para que aquelas vidas que ainda não entenderam ou talvez não professem a tua fé, entendam o teu amor e como o Senhor as deseja perto dele. O Senhor respeitando o seu livre-arbítrio e a vontade, mas desejando que elas se entreguem a ti. Senhor, abençoa o pastor da igreja, a superintendência, todos nós que estamos trabalhando para que a tua palavra seja propagada. Que esse domingo, Senhor, a sua graça se manifeste nas aulas. Nós te pedimos isso, no santo nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a segunda lição, que fala sobre a sutileza da banalização da graça. Na próxima semana estudaremos a terceira lição com o tema A Sutileza da Imoralidade Sexual. E esperamos contar mais uma vez com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.